Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto onde vamos glorificar e louvar o nosso bom Deus. E vamos começar o nosso culto com o coro Elo e vamos celebrar as nossas famílias, vamos louvar ao Senhor com este louvor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa minha casa, cumpre as tuas promessas e guarda minha tenda sobre a tua presença. Senhor, reina em minha família. Amém, Senhor. Te louvamos, Senhor, te louvamos pela tua grandiosidade, Senhor. Te louvamos pelo teu grandioso amor por cada um de nós, Senhor. E queremos, Senhor, neste momento, Senhor, consagrar as nossas vidas a ti, Senhor. Que tu possas abençoar esta manhã, Senhor. Que tu possas trabalhar nos nossos corações. Que tu possas abrir as nossas mentes para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Através da tua palavra, através dos louvores, Senhor. E que acima de tudo, Senhor, que cada vida que está aqui presente possa ser abençoada por ti, Senhor. Obrigada mais uma vez por esta manhã, por este dia, Senhor. E que tudo possa ser feito para a tua honra e glória, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.
Pensava que hoje em dia íamos ter mais algum cântico, por isso não estava a olhar para o programa que estava ali na apresentação. Estamos no mês de maio, mês da família, e procuro, como é hábito, sempre concentrar as nossas atenções sobre a família. O tema de hoje é, de alguma forma, um tanto ou quanto provocatório. Não é? Quando penso num título, fico às vezes sem saber que título atribuir à meditação. Mas convém, é importante. E então, entre marido e mulher. Já falámos dos solitários, já falámos das mães, ou da mãe. Hoje vamos falar de uma forma mais abrangente sobre o casal, que no fundo é quem compõe também a família, juntamente com os filhos. Não esquecendo os antecedentes, não é? E também é importante fazer parte da família. Ainda há pouco, quando estávamos na escola dominical e falávamos sobre aquele paralítico que estava, ele e outros enfermos, que estavam à volta do tanque de Betesda, não é? À espera que as águas fossem movidas. Eu depois já não quis dizer mais nada, mas estava a pensar cá com os meus botões que, infelizmente, é muito daquilo que se ouve e que se vê ou que se sabe acerca dos nossos hospitais, porque, por exemplo, esse paralítico, e provavelmente muitos dos outros que estavam à volta daquele tanque, os familiares depositaram-nos lá e foram-se embora. Porque a quem competia ajudar naquela circunstância seria que um dos familiares estivesse lá para que, quando as águas fossem agitadas, o transportasse e o pusesse no tanque. Ouvimos nas notícias que muitos depositam os seus familiares no hospital. E muitos dos que estão no hospital é porque não têm quem cuide deles, nem têm onde ficar. Bom, vamos para o texto, que não é propriamente o texto sobre o qual vamos incidir a nossa meditação, mas que eu achei importante lembrar as palavras do Senhor a respeito, então, da família e particularmente do casal, do marido e da esposa, e a forma como Deus vê e valoriza tudo isso. Eu vou pedir a um voluntário para ler. Ele está em Efésios, no capítulo 5, versículos 21 até o versículo 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher, e se unirá a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Obrigado. Podíamos incidir a nossa meditação sobre este texto, e ele de alguma forma pauta esta relação, e particularmente o primeiro versículo,
que diria que sintetiza tudo. Ele nos diz, então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, ou no temor do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros. E acredito que muitos dos problemas que se assiste, que se vê nas famílias, é exatamente por falta de sujeição. Uns aos outros. Não está a dizer que é a mulher em relação ao marido, ou que é o marido em relação à mulher, ou que são os filhos em relação aos pais, ou que são os pais em relação aos filhos, porque tudo isto existe. Tudo isto existe. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Já no primeiro dia falou-se do temor do Senhor, no segundo também. Hoje este aspecto é aqui também sublinhado. Eu inverti, já falei sobre a introdução e estava a pensar numa outra frase, e não se esqueçam do título, iremos lá falar dele, não é? Entre marido e mulher, ninguém meta a colher, não é? É o que o provérbio popular costuma dizer. Então, temos aqui uma outra frase que é muitas vezes polémica e que eu creio que, se dependendo um bocadinho dos óculos com que eles usamos, eu tenho outros aqui para ver mais ao perto, mas, ou para a leitura, mas esta frase, que é muito conhecida, por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, não está a desvalorizar a mulher. Pelo contrário. Está a dizer que a razão pela qual um homem pode ser grande, seja ele em que aspecto for, não em estatura, mas nas outras dimensões, se deve em grande medida à mulher. Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. O outro slide acrescenta então o seguinte: logo, o sucesso de um homem passa pela escolha com quem vamos partilhar a vida. O sucesso de um homem passa pela escolha com quem vamos partilhar a vida. Da mesma forma, o sucesso de uma mulher passa pela escolha com quem vai partilhar a sua vida. Não vendo as coisas meramente num sentido físico ou carnal, mas espiritual. Porque e vimos Efésios, por isso eu achei por bem lermos aquele texto em Efésios, onde o apóstolo Paulo fala do relacionamento entre o homem e a mulher, e tão depressa já está a falar de Cristo e a sua igreja, porque é um relacionamento espiritual. Antes da igreja, o Senhor criou o homem e a mulher. E disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, logo, o sucesso de um homem passa pela escolha com quem vai partilhar a vida, e vice-versa. E então temos aqui esta frase, que eu faço sempre uma tentativa de buscar mais alguma coisa para acrescentar, se é que é necessário, e não quero acrescentar coisas que venham de ideias do homem ou da mulher, mas o importante é aquilo que está na palavra de Deus. Se por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, então, por trás de uma grande mulher, só pode haver um grande Deus. Temos necessariamente que dizer, como há pouco no coro:
né? No coro que cantámos na escola dominical, não estavam cá. Mas então a última versão do coro dizia então que os mais jovens diziam Ya. Ya. Tudo isto faz sentido, não é? E é importante juntar as peças do puzzle. Ya. Se por trás de um grande homem há uma grande mulher, então por trás de uma grande mulher só pode haver um grande Deus. Se não for assim, essa mulher não é grande. E se for assim, esse homem também não vai a lado nenhum. Porque por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E só faz sentido para o homem, para a mulher e para a família que por trás desse casal haja um grande Deus. Pois bem, então vamos voltarmos para o nosso texto base. E o texto base não está em Efésios, porque já temos falado tanto dele e tantas vezes que falamos sobre este tema, mas eu escolhi um texto maravilhoso, mas que é tão extenso que não dá para lermos todo na íntegra. São as palavras que estão em Provérbios. Provérbios, neste caso, no capítulo 31. E são os conselhos. Eu tentei dividir em 4 pontos a nossa meditação. Os conselhos de uma mãe. Em segundo lugar, a mulher virtuosa. Em terceiro lugar, o homem. Já vamos ver. E por último, então, os seus filhos também como parte importante neste processo. Portanto, então, voltando ao primeiro ponto, os conselhos de uma mãe. É interessante que estes conselhos da mãe são dados a um filho, que por sinal era um rei. E já vamos ver também que isso, de alguma forma, não nos passa ao lado, não é? E então, normalmente eu acredito, eu não me recordo se a minha mãe me deu conselhos quando me casei. Também não sei se a mãe da Isabel deu conselhos a ela quando nos casámos. Portanto, mas vemos aqui a preocupação, o anseio do amor de mãe. Do versículo 2, querem ler? Eu não tenho ali os versículos todos, senão teríamos imensos slides. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Verso 3 também? Não, é o versículo 2, para já, não é? Que te direi, filho meu, que te direi, ó filho dos meus votos e filho do meu ventre. Filho do meu ventre e filho dos meus votos. Lembram-se da nossa meditação da semana passada? Foi sobre Ana, que também fez um voto. Que se Deus lhe concedesse um filho, ela o consagrava, o entregaria ao Senhor. Dá uma sensação que é o mesmo que se passava com esta mãe. Filho do meu... Sim, antes do meu ventre, filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Filho dos meus votos. Não sei se esta mãe também teve dificuldades em engravidar. Uma coisa sabemos, é que ela consagrou o seu filho ao Senhor. Em segundo lugar, porque, como podem imaginar, tanta riqueza que há neste capítulo, a advertência da sua mãe. O que é que ela nos diz no versículo 3? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Ou seja, cuidado com quem vais te unir pelos laços do matrimónio.
Este, às mulheres, a tua força, tem muito que se lhe diga. E ela estava, por assim a dizer, a falar de valores mais altos que os valores da carne. Ainda há pouco falava com o irmão Hilde Lândio acerca do corpo, da alma e do espírito. Mas mais altos do que os valores da carne. Portanto, é uma advertência que ela faz. E depois, todo o livro de Provérbios tem várias advertências neste sentido, que não vamos ler todos aqueles versículos, mas depois poderão conferir. Provérbios 2, versículos 16 a 19, Provérbios capítulo 5, versículos 1 a 14, capítulo 7 de Provérbios, o capítulo 22, versículo 14, e depois também o 23, 27 a 28. Porque Provérbios é um livro de sabedoria, escrito em grande medida pelo homem que a única coisa que pediu a Deus foi sabedoria. Não foi riquezas, não foi nada, foi sabedoria. E Deus lhe concedeu. Se ele tomou sempre as decisões certas, duvido. Mas uma coisa é certa. Ele reflete, não é, sobre a sabedoria e sabia que era importante. E esta mãe orava ao Senhor e pedia sabedoria para o seu filho. Não desejes bebidas fortes. É um outro tema que vem dos versículos 4 ao versículo 5. Eu diria, quão atual é este versículo? Quão atual é este versículo? E sabem porquê? Porque, infelizmente, o que nós assistimos hoje é a juventude embriagar-se. Quantas vezes temos estado nos supermercados e vemos comprarem álcool, bebidas fortes, com restrições que há para que isso aconteça. Então há um que já tem a maioridade para poder fazer a compra, porque os outros não têm. E depois vão para o parque de estacionamento, como se diz em bom português, emborracharem-se, embebedarem-se. E para não falar da droga, não é? E tantas outras coisas. Então, não desejes bebida forte. Não sei se a Isabel ia... Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Portanto, uma pessoa fora dos seus sentidos faz coisas que muitas vezes não quer. Não é? Como diz uma música popular portuguesa, era o vinho, meu Deus, era o vinho. Pois era. E porquê que se emborrachou? Porquê que se embebedou? Muitos embebedam-se para esquecer as amarguras, muitos embebedam-se porque simplesmente já estão viciados nisso, e tantos motivos que nós podíamos usar. Esta mãe, preocupada com o seu filho e com as responsabilidades que ele iria ter, adverte-o para que não deseje bebidas fortes, que defenda a causa dos fracos. O versículo está lá, na continuidade, não vamos agora ler, mas fala inclusive dos mudos. Eu achei tão interessante isto porque o mudo é aquele que não tem voz, ou que não se consegue exprimir. E este era um quem? Era um rei. Então, ela adverte-o que ele devia defender a causa daqueles que não têm voz.
Eu não me vou tecer em considerações nem me alargar, porque hoje é o dia eleitoral. E, portanto, não compete fazer esse tipo de julgamentos, e jamais o faço em termos de incentivo a votar neste ou naquele ou naquele outro. Mas é importante que aqueles que estejam à frente de uma nação defendam os fracos. Defendam aqui. No fundo, eles devem defender aqueles que não têm voz. Nós estamos a eleger aqueles que vão falar em nosso lugar, que vão julgar em nosso lugar. Este era um caso. Então, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quão importante estes valores são também ainda para os nossos dias. Que se faça justiça. Mas justiça a sério. Como nós temos visto, ou dizemos muitas vezes, existe muita pobreza envergonhada, mas existe também muita pobreza sem vergonha. Porque muitos procuram viver à custa do rendimento de inserção quando têm bom capital para trabalhar. Se trabalhassem, provavelmente não iriam necessitar de viver do rendimento mínimo e de outras coisas do género, que sai do erário público e de todos nós. Então, o segundo ponto, mulher virtuosa. E quase que todo o capítulo é dedicado a esta mulher. Então, esta mãe, não vamos avançar ainda, é proibido. Esta mãe sabia que a escolha de uma esposa para o seu filho era o elemento-chave. E descreve todo um conjunto de características, de adjetivos para esta mãe. Façam aí uma breve leitura do versículo 10 até ao versículo 30, para poderem, do capítulo 31 de Provérbios. Peço desculpa que eu referi no início e não ficou perceptível. Embora porque lá no canto superior temos Efésios. Pois. Mas vamos ouvir os versículos, que assim será mais fácil para aqueles que têm alguma dificuldade até na leitura, como eu, e vou pedir a um voluntário para ler estes versículos, 10 ou 30, embora ali pelo meio há muita coisa que também se aplica não só à mulher, mas também ao marido e até aos filhos. Sim. Peço desculpa, Efésios. Eu disse Efésios? Não. Estamos em Provérbios. Aleph. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Beth. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Gimel. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Daleth. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Re. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Val. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zen. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Heth. Cinge os seus ombros de força e fortalece seus braços. Teth. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Jod. Estende as suas mãos ao fuso, e as suas palmas das suas mãos pegam na roca. Kaf. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Lamed. Não
temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Mem. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Num. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Samek. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. En. A força e a glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. Pé. Abre a sua boca com sabedoria e a lei de beneficência está na sua língua. Tsad. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Kof. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Res, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Sim, enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Tal, dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem nas portas as suas obras. Obrigado. Tá? Pois bem, então, importa dizer o seguinte, aquilo que estamos a ler é poesia. Para nós não soa como tal, não é? É uma poesia diferente, diríamos quase como que um jogral, onde aparecem todos estes intervenientes, aqueles nomes esquisitos que aparecem antes de cada um dos versículos. Podemos idealizar como é que isto era ou foi apresentado. Mas, experimento o que é que nos diz estes versículos a respeito da mulher virtuosa. É valiosa, É valiosa. o marido confia nela, Marido confia nela. Trabalhadora. E de que maneira? Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. É sábia. Uhum. Bom, ajuda o aflito, ajuda o necessitado, o aflito, defende a causa dos necessitados, assim como a mãe tinha dito que o filho devia fazer. o seu marido é notado quando se está junto de outros homens. Ele gosta desta parte. Mas reparem que como é que eu hei de dizer? Os créditos é dado à mulher. Ou seja, o marido, e esta era uma tradição naquele tempo, que os homens importantes estavam sentados à porta da cidade, muitas vezes para julgar situações que havia, e diz que este marido Era sobressaía de todos os outros. Particularmente pela forma como se vestia. Quer dizer que ela cuidava do seu marido. Bem, vamos avançar para sermos mais rápidos, senão ficávamos aqui a manhã toda. Eu tentei sintetizar todas estas definições ou estes adjetivos. É uma joia preciosa. Uma joia rara. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, se há pedra preciosa que naquele tempo era considerada de grande valor, o rubi, a mãe do Lemuel diz que o valor de uma mulher é superior a tudo isso. É uma pedra preciosa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A esposa cuida do seu marido. Quantas vezes? Sempre, todos os dias da sua vida. Isto faz-me lembrar uma coisa. Até que a morte os separe. Pois é.
não é por dar cá aquela palha que o marido deixa à esposa ou que a esposa deixa ao marido. Ou até que a mãe, ou até que o pai. Ou até que a mãe ou o pai se separe. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E entre o marido e a mulher, ninguém mete a colher. Está bem? Pois, então, não é preguiçosa. E já vimos vários, vamos poder ver alguns versículos só, o 13 até ao 16 e o 27, até ao 15, peço desculpa, para percebermos o trabalho que esta mulher tinha. Vamos lá, outra versão, outra tradução, 13 a 15 e depois o 27. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Antes de avançar, era o 15, não é? Reparem já o trabalho que esta mulher tinha. Mesmo ainda de noite. Não é? A tua avó levantava-se de noite para cuidar de tudo, deixar tudo em ordem. Provavelmente para quando o avô tinha que sair para o trabalho. A preocupação, o cuidado. Muitas vezes para cuidar dos filhos. Normalmente, quando os bebés são pequenos e choram, quem é que lá vai acudir? É a mãe. O pai vira-se para o outro lado. Modéstia à parte. O versículo 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Está atenta ao andamento da casa. Por isso é que usa-se a expressão é dona da casa. Eu uso muitas vezes a expressão que digo que lá em casa quem manda sou eu, mas quem manda em mim é ela. Ou seja, porque ela é a dona da casa. A Isabela abana a cabeça, mas eu estou quem confessa não merece castigo. Mulher de negócios. Versículo 16 e versículo 24. Mulher de negócios. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Está bem definido a importância desta mulher. Era uma mulher de negócios. Mas ainda não fica por aqui. Vamos passar ao outro slide, que nos diz que ela vai ao ginásio. Está lá. O que é que diz o versículo 17? Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Eu estou a adulterar a palavra. Ela vai ao ginásio, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Se calhar tinha as mãos calejadas. É solidária, já vimos isso, versículo 20. Cuida de si, verso 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela não só cuida do marido, mas também cuida dela própria. Cuida de si. Minhas senhoras, além de cuidarem dos vossos maridos, é importante cuidarem de vós próprias. E cuida do seu marido. Pronto, está bem. Eu aqui tinha
segui a sequência dos versículos, por isso também vimos este aspecto e já sublinhei há bocado, não vale a pena agora voltarmos. Mas um dos atributos, ou os atributos mais preciosos, quais são? A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia de amanhã não tem preocupações. A força e a dignidade. Eu coloquei, noutras versões, fala de força e honra. São os seus vestidos. Ou seja, que não é a beleza exterior que é o mais importante, mas os valores próprios, os valores pessoais. O versículo 30, podes acrescentar. Enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pronto, obrigado. E vamos ver que isso surge mais à frente, precisamente. Teme ao Senhor. E Provérbios também, claro. Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Portanto, era uma mulher que temia ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. É ter reverência. É ter respeito. É ter noção de que em tudo o que fazemos devemos fazer como ao Senhor e não aos homens. Ainda que seja aos homens que estamos a fazer, mas que estamos a fazer para o Senhor. Então significa que a base para a sabedoria e o conhecimento verdadeiro é ter respeito e reverência. O temor ao Senhor define-se em respeito e em reverência, e tantos outros adjetivos que nós podíamos acrescentar a estes. Mas vamos avançar, que o nosso tempo urge. Marido. A mulher era virtuosa. O marido, eu francamente não consegui encontrar adjetivo. Talvez porque não queria mentalar. Confesso. Mas o marido ama a sua mulher. Do coração do seu marido. É a expressão que encontramos no versículo 11. Ele confia na mulher e louva a sua mulher. Marido, não tenho aqui. O que é que isto quer dizer? Está-se a babar. Vaidoso. Então, marido vaidoso. Pela esposa que Deus lhe tinha concedido. E como é que ele expressa isso? Através do amor para com a sua esposa. Ama a sua mulher, confia na mulher, louva a sua mulher. Maridos, está bem? Este é rápido, porque é só para os maridos. Portanto, não convém acrescentar muito mais. Mas que se calhar é importante acrescentar que então acrescenta. Que é muito importante o louvar a mulher. E o louvar não é andar a falar por todo lado e mais algum e usar as redes sociais, mas é dizer-lhe a ela própria que ela é importante. Muito obrigado pela dica. Então, e por último, seus filhos também a louvam. E deixem-me dizer-vos o seguinte, porque é que os filhos a louvam? Porque ela cuida, porque vêem valor naquilo que ela faz, porque veem o exemplo do pai. Não veem, se calhar, o pai dizer assim: ó velha, o que é hoje o almoço?
Valorizam. Quando o marido valoriza a esposa, os filhos valorizam a mãe. Então, diz-nos que os filhos levantam-se os seus filhos. E este levantar os seus filhos, sei lá, quanta coisa pode estar subjacente a este levantar. Os seus filhos se levantam. Os seus filhos se destacam. Os seus filhos têm sucesso. E tudo isto porquê? Porque eles veem esse exemplo na sua mãe, eles veem esse exemplo no seu pai. Então, levantam-se os seus filhos, chamam-na de bem-aventurada. Chamam a sua mãe de abençoada, de feliz, pela forma como o Senhor lhes concedeu tal presente. Se os filhos são um presente de Deus, quer para a mãe, quer para o pai, também o são para o Senhor. Por isso a Ana consagrou o seu filho ao Senhor. Por isso nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Eles não são nossos. Porque mais tarde ou mais cedo, quais passarinhos abalam do ninho. E quem dera que abalem mesmo. Porque precisam de fazer a sua vida. E qual é a expressão? O que é que sai da boca dos seus filhos? Muitas mulheres, que ainda há pouco Johannes sublinhou este versículo. O seu marido, o seu marido. O seu marido, peço desculpa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Ele não exclui ou não diz que a sua esposa é a única boa esposa, que é a única boa mãe. Mas ele diz, mas tu és superior a todas as outras. Ou seja, ele só tem olhos para a sua esposa. Agora é que é mesmo. A sério. Conclusão. E o que é que nós tiramos espremendo isto, tudo o que vimos, o que é que nós podemos espremer daqui? Ele fala-nos para a mulher e fala para o marido. E depois também fala para os filhos. Então, primeiro ponto. Maridos. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, vamos ali acrescentar. Se queres ser rei, e ele era um rei, trata a tua esposa como rainha. Maridos, para sermos reis em nossas casas, devemos tratar as nossas esposas como rainhas. Existe uma definição na monarquia, porque estamos a falar de contextos monárquicos, que muitas vezes o herdeiro pode ser o rei ou pode ser a rainha. Em Inglaterra aconteceu, antes agora do príncipe atual, ou do rei atual, que a rainha era a mãe. E o marido era o quê? O rei consorte. Era um rei consorte. Está bem? Agora, neste caso, o inverso acontece, não é? Ou seja, aquele que casa com a rainha é um rei consorte. Aquele que casa com o rei é uma rainha consorte. Então, mas é importante que tratemos a esposa como rainha. E vice-versa, que os maridos tratem e que as mulheres tratem os seus esposos como reis. Da parte dos filhos, temos os maridos, sim, está bem, já estava aí. Da parte dos filhos, se quereis ser príncipes, tratem os vossos pais como
rei e rainha. Está bem? Estão de acordo? Se queremos ser príncipes, então devemos respeitar os nossos pais e as nossas mães, ou o nosso pai e a nossa mãe, particularizando, não é? Portanto, esta é uma regra tão atual para os dias de hoje quanto para os tempos de Salomão, ou deste rei Lemuel, ou desta mãe que aconselhou o seu filho como devia dirigir não só o seu reino, mas a sua própria casa, a sua própria família. Por isso eu escolhi como tema entre marido e mulher, o importante é que Deus meta a colher. Não é? Entre marido e mulher, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos ajudar, possa nos edificar, possa estreitar cada vez mais estes laços de união que são o matrimónio e que o Senhor deseja realmente ver implantado nos nossos dias e na nossa sociedade. Este é o mal da nossa sociedade. Que estes valores estão completamente desrespeitados. E depois vemos a situação que acontece à sociedade e particularmente aos filhos. E vemos o futuro que vamos ter simplesmente porque estamos a edificar a casa sobre a areia e não sobre a rocha. Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te por a oportunidade que nos concedes de, através da tua palavra, procurarmos, Senhor, edificar as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Pedimos, Senhor, que tu nos ajudes, que possas abençoar cada família aqui presente, cada um daqueles, Senhor, que precisa da tua ajuda, seja ainda solteiro, seja casado, seja viúvo, seja divorciado. Ó Senhor, tu conheces todas as coisas e tu tens realmente a bênção para cada um de acordo com as suas necessidades. E é no nome de Jesus que nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Rainha, por favor. Obrigada, pastor, mais uma vez pela pregação. Irmão, vamos ficar de pé, vamos cantar o coro Digno és de louvor. Digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor.
digno és de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque Senhor. Amém. Neste momento vamos passar a parte dos dízimos e das ofertas. E como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ó grandioso Deus, eterno Pai, neste momento eu entrego diante de Ti as nossas vidas também e os dízimos e ofertas levantados, que eles possam ser usados da melhor forma em prol da Tua obra, em prol do Teu Evangelho, para sustento da Tua Igreja, meu Pai. Continue conosco no decorrer deste culto, abençoe as nossas vidas e que no nosso dia a dia nós sempre nos recordemos desse espírito de comunhão e de colaboração mútua aqui na igreja em prol do Teu reino, meu Pai. É tudo que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 125, verso 1 diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E hoje nós gostaríamos de lembrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus nos tem abençoado ricamente e nós continuamos a orar semanalmente, diariamente, pelas nossas famílias. E nós temos hoje uma família longe de nós que está enlutada. E já a semana passada falámos sobre eles. Mas hoje gostaríamos de mostrar-vos algo que os nossos irmãos mandaram para nós, os nossos irmãos Gerb e Truz. Eles estiveram com a Rolly e enviaram ou entregaram a ela as flores da nossa igreja. E eles mandaram para nós esta foto. A foto com a Rolly, a foto com as flores que eles compraram em nome da nossa igreja. E ali os irmãos podem ver Igreja Cristã Evangélica de Torres Vedras. E eles estiveram ali e puderam dar o nosso abraço, aquele abraço que nós não pudemos dar, puderam dar o nosso abraço à nossa querida irmã. Também damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor também deu mais um ano de aniversário ao nosso irmão Manuel. Ele está conosco hoje via a Facebook. E nós estamos muito, muito, muito felizes por ele. Antes de darmos outra notícia, nós gostaríamos de cantar os parabéns ao irmão Manuel. Dizer, irmão Manuel, que sentimos muito a sua falta, que o amamos e que desejamos um dia que o irmão possa estar aqui no nosso meio. Já são pelo menos 2 anos que o irmão não está connosco. Mas ontem, quando falávamos com ele, dando-lhe os parabéns, eu fiquei muito feliz porque ele estava bem e com a sua voz muito, muito boa. O problema dele é o caminhar. Mas nós sabemos que o Senhor o vai abençoar, irmão Manuel, e o amamos muito. Por isso queremos cantar com toda a alegria hoje, parabéns a si. E que realmente o Senhor o possa abençoar e depois iremos orar por si. Por isso, vamos cantar. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus consigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito pelo nosso querido irmão, o nosso irmão Manuel. Agradecemos-te por aquilo que tu fizeste por ele durante este ano. Obrigado porque nas provas, nas lutas, ele pôde ver que tu estavas ao seu lado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos testemunhar isso. Obrigado, Senhor, porque tu não o deixas, não o desamparas, Senhor. E nós te agradecemos por esta vida querida. Nós te agradecemos por este irmão querido. E nós oramos, Senhor, para que durante este ano, Senhor, tu o possas enriquecer de bênçãos, Senhor, vindas de ti. Que tu possas dar-lhe, Senhor, aquilo que ele necessita, Senhor. E que tu sejas o seu auxílio, que tu sejas o seu companheiro, que tu sejas aquele que está ao seu lado, nas alturas mais difíceis, Senhor, que ele possa chegar-se a ti. Agradecemos muito também pela nossa irmã Dejanira e pela forma como ela tem sido uma grande mulher ao seu lado, Senhor. Obrigado. Mas neste dia nós queremos realmente colocar o nosso querido irmão nas tuas mãos. Abençoa-o. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos ainda lembrar aqueles que estão doentes, agradecer pelas orações que os irmãos têm feito pela nossa filha Ana. Graças a Deus, dia 21, ela estará no Hospital de Santa Maria, na unidade de nefrologia e transplante renal, para ter uma consulta lá. Foi muito rápido, graças a Deus. Para nós achamos que foi muito tarde, mas foi muito rápido. Nós damos graças a Deus por isso, e no dia 21 ela já vai ser observada lá mesmo em Santa Maria. Também oramos pela Tatiana. Tatiana, como tem estado a correr a tua situação? Já tens resultados do exame? Ainda não. Ainda não, mas para a semana tenho consulta no Santa Maria. E dia 4 tem uma consulta aqui em Torres Vedras. Ótimo, graças a Deus. Então, os dias passam, para nós são muito lentos, mas o Senhor está cuidando. E o Senhor vai cuidar também de ti, Tatiana. E nós continuamos a orar, não só à terça-feira, mas continuamos a orar cada dia, por cada uma destas situações. Queremos dizer-vos que se houver algum pedido que os irmãos tenham para fazer, então façam chegar, está bem? Porque nós queremos muito fazer isso. A irmã Manuela ontem pedia-me, porque ela não está connosco em Zoom, e diz: àquela hora eu estou convosco, não estou no Zoom. É pena, porque aquilo é só, ela percebe tanto da iPad e eu não percebo nada, mas era só clicar lá, mas ela ainda não teve coragem para se juntar a nós através disso. É tão simples para ela, para mim não é. Mas para ela o iPad é mais fácil. Mas ela pediu-me uma listagem. Dos motivos de oração. E eu vou fazer isso, irmã. Enviar-lhe a listagem dos motivos de oração. E assim podemos estar todos juntos. Gostava também de partilhar convosco, por isso eu trouxe o meu telemóvel aqui para a frente, notícias de Moçambique. Notícias de Moçambique. Nós recebemos notícias de Moçambique do Jorge, o Jorge Pratas, e da sua esposa Alice. E ele envia o primeiro versículo e fala de Lixinga, porque foi onde ele esteve. Fiz-me tudo para todos, de modo que por todos os meios pudesse salvar alguns. Faço tudo isto por amor do Evangelho. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Olá, Isabel e a Igreja do Senhor. De quantas formas podemos nós levar o Evangelho aos outros? Será que o futebol poderá ser uma delas? Foi isso que fomos descobrir em Lixinga, uma cidade bem a norte de Moçambique, capital da província de Niassa, conhecida pelo seu majestoso lago com cerca de 60 km de largura. Voltando ao futebol, durante uma semana tivemos a oportunidade de trabalhar com 15 treinadores de futebol, membros de várias igrejas locais, em como usar o campo de futebol como uma igreja sem paredes, onde o treino se relaciona com a vida real de cada jogador e onde as questões reais encontram a sua resposta na Bíblia, que o treinador leva para o treino. No último dia, cerca de 60 crianças das redondezas participaram de um treino de futebol especial, onde cada um dos 15 treinadores teve a oportunidade de praticar o aprendido. O Euclides, no final da sua experiência como treinador, partilhou connosco o seguinte:
Nunca pensei que uma criança poderia abrir o seu coração comigo acerca daquilo que o preocupa na sua própria família, quando eu mostrei que estava interessado pela sua vida fora do campo. Ainda durante a mesma semana, no período da noite, tive o privilégio, isto o Jorge, de ensinar uma turma do Instituto Teológico de Lixinga a disciplina de ética cristã a 17 alunos, alguns deles pastores de igrejas locais. O pastor Fernando, de uma pequena congregação a 100 km da cidade, disse: "Vou regressar à minha congregação com uma grande responsabilidade. A ética é um problema grande nas nossas aldeias." Estes são apenas 2 testemunhos que nos encorajam a servir aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho aqui em Moçambique. Muito obrigado pelas vossas orações. Elas são o nosso maior sustento. Elas são o nosso maior sustento. Mais do que dinheiro, mais do que fundos, eles são importantes, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós damos graças a Deus por isso. Não quero deixar de lembrar as nossas reuniões à terça-feira, está bem? Quem quiser, diga e nós enviamos o link para as vossas casas. E nós poderemos assim juntos estar em oração. E tem sido uma bênção muito grande. Sabemos que muitos irmãos gostariam de estar e não têm podido estar, e o Senhor sabe cada uma das situações, mas damos graças a Deus, porque realmente o Senhor continua a responder. O Senhor continua a responder. E não vamos esquecer de orar pelas famílias da nossa igreja. Então eu gostaria de chamar o grupo de louvor à frente. Estamos quase a terminar. Pois é, obrigada, irmã. E eu vou pedir à Andreia para ali aquela caixinha. Nós temos uma visita connosco e eu não sei o que é que me aconteceu. Acho que ela estava escondida pela Tatiana. Pela Tatiana, pois era. Então, nós temos uma visita hoje connosco. Eu estava a fazer uma pergunta se ela era nossa irmã na fé. E então, a nossa irmã Adélia, nós estamos... Não, tem que ser assim, porque para se ouvir lá. Nós estamos muito felizes por tê-la connosco e estamos muito gratos ao Senhor por a ter trazido à casa da sua família também, carnal e espiritual. E estamos muito felizes. Deus abençoe. A igreja diz? Bem-vinda. Bem-vinda. Irmãos, então vamos louvar o nosso Senhor com mais um coro chamado Descansarei e vamos verdadeiramente descansar com o nosso Senhor e no nosso Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma
está. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Quantas tempestades vêm à nossa vida? Quantas situações difíceis vêm até nós? E parece que nós não conseguimos fazer mais nada. Parece que nós precisamos desistir porque já não temos força para mais. Quantas vezes nós caímos em nós e dissemos: Senhor, cuida de mim porque eu já não posso mais. Mas se o dissemos, era porque nós sabíamos que tínhamos um Deus que estava ao nosso lado. E Ele cuidava de nós. A tempestade vem, mas o Senhor está connosco. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E este versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Ele possa ser o teu e o meu refúgio. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, Senhor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Te agradecemos porque só Tu és digno, Senhor, de toda a nossa confiança, Senhor. Então enche-nos, Senhor, com a certeza de que Tu és connosco sempre, Senhor. Venham as batalhas, venham as dificuldades, Senhor. Venham os desafios, Senhor. Dá-nos a fé, Senhor, e a certeza de que Tu és por nós, Senhor, a todo o tempo. Queremos Te agradecer por todo o Teu amor por nós. Queremos Te agradecer por toda a Tua proteção, Senhor. E queremos derramar as nossas vidas nas Tuas mãos esta semana, Senhor, e todos os nossos dias, Senhor. Obrigada por todas as coisas. Obrigada por este culto, Pai. E entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Ainda de pé, eu não vou acrescentar muito mais àquilo que já foi dito e feito, inclusive já terminamos com a oração. Mas resta-me dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Podemos sentar. Eu gostaria ainda, em 2 ou 3 segundos, de pedir desculpa, e eu vou fazer isto também em inglês, para as mães que não saíram na foto a semana passada. Alguém comentou e disse: eu não vi 2 ou 3 mães lá à frente. E eu quero pedir imensa desculpa, porque eu chamei as mães que tinham os filhos cá e esqueci-me de chamar as mães a seguir que não tinham os filhos cá. Por isso, irmãs, Isabel, desculpe, irmãs que tinham os seus filhos cá, não tinham os seus filhos cá, peço imensa desculpa de não vos ter chamado à frente. I'm going to translate to you, Naomi. Last Sunday, I asked to the mothers to come in front, but just the mothers that had their kids here. And I forgot to call at the end all the mothers. So somebody today asked me, where were the other mothers? I'm very sorry. I didn't call you, and I didn't call the other mothers. I hope I'm not going to do this again. But you are very precious for us. Mães que não tinham cá os filhos, vocês são todas muito preciosas para nós também. Uma boa semana.